Boa noite a todos. Mais uma semana, começando a nossa live semanal do nosso Discutindo a Cidade, repensando caminhos e buscando soluções. E o tema dessa semana, nada mais, nada menos do que o maior comentário da cidade, o fechamento do comércio. Então, o tema seria a flexibilização, o comércio. E o dia de hoje, nós não poderíamos chamar outra pessoa a não ser o maior representante hoje dos comércios, além do próprio comerciante, esse que dá vida a 8% de todo o nosso emprego da cidade, a nossa arrecadação municipal, que dá vida, que dá cara, que dá o ânimo, que faz as pessoas virem até a região central e que embeleza a nossa cidade. O comerciante, ele que representa essa categoria. O nosso presidente da Associação Comercial, Eduardo Pereira dos Santos, ele que é empresário, advogado, também foi ex-vereador, hoje há pouco mais de 6 meses, presidente da Associação Comercial, tem feito algumas atividades, alguns trabalhos, e hoje a gente vai saber o ponto de vista da associação, quais os temas abordados por ela, quais foram as ações, o que já aconteceu nesse período, como está sendo esse enfrentamento, essa fase, e como que está sendo essa visão. Como que está sendo, principalmente, essa representação para com o comércio. Eu gostaria de apresentar a todos, agora com vocês, Eduardo Pereira dos Santos, gostaria que você se apresentasse a todos, Du. Legal. Primeiramente, quero agradecer, Aladim, pelo convite, né? Nós estamos à disposição de todos. Quem nos procurar, a gente sempre atende de uma forma equilibrada e sempre objetivando o melhor para o comércio e para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que bastante gente, mais especificamente atendendo regimes de previdência social. Todo município pode ter o seu regime próprio, que é aquele destinado a pagamento de aposentadorias e pensões para servidores municipais, né? Eu acho que é até interessante depois, Aladim, uma live sobre isso, que é algo que tem movimentado bastante aí, né? Principalmente no que diz respeito aos servidores públicos municipais. Nós estamos lá na Associação Comercial há pouco mais de 6 meses, né? Nós assumimos a associação, eu era, na verdade, vice-presidente, mas daí grande parte dos diretores de associação renunciaram, e aí eu acabei ficando para tocar esse resto de mandato. Nós estamos lá cumprindo diversos convênios, diversas atividades importantes para o desenvolvimento do comércio, tanto voltando a ter o Sebrae, a associação vai gastar 30%, 40% a menos, enfim. Nós estamos aí recuperando todos os produtos que a gente pode oferecer para desenvolver o comércio e, principalmente, proporcionar aí cada vez mais o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado, Eduardo. Bom, lembrando que, carinhosamente, o presidente da Associação Comercial foi vereador também comigo, conhecido como Du, e o tema dessa noite é a crise da quarentena. Como o comércio de Mariporã está enfrentando essa situação da falta de flexibilização, essa tarja vermelha que nós fomos colocados hoje pelo Estado e que levou uma decisão judicial a fazer o fechamento do comércio. Bom, gostaria de atualizar alguns dados aqui, primeiramente, antes de começarmos nossa rodada de perguntas aqui, Edu. É importante dizer que na última quinta-feira, por decisão da nossa juíza de direito aqui de Mariporã, que acatou um pedido de liminar, uma ação civil do Ministério Público, determinando o fechamento do comércio na sua totalidade por causa da falta do enquadramento da fase laranja, porque nós fomos enquadrados na fase vermelha. E por que nós fomos enquadrados na fase vermelha? E toda essa faixa vermelha foi estendida na região, porque o Estado vê os municípios como região. E é importante entender em qual região nós estamos, primeiramente. A região do Cimbaju, com o qual o consórcio nós representamos, ou região do Juquiri, como aqui o Estado nos conhece. De quem é composto? Primeiro, Mariporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar.
5 municípios. Os 5 municípios, eles hoje têm 543 mil habitantes, dados atualizados recentemente pelo IBGE. E o que aconteceu quando houve essa questão da linha vermelha? Os outros municípios também foram enquadrados na fase vermelha e eles também estavam com o comércio fechado. Teve alguns que houveram algumas fases de flexibilização, mas aqui foi um pouco mais restrito devido à determinação judicial pela falta de UTI. O número incidente de casos confirmados, com o número de óbitos e a falta de leitos. Só nos restando as ocupações do Estado. E, por falar nisso, é bom nós atualizarmos esses dados. E gostaria aqui até tomar um pouco de atenção de todos, porque quais são esses dados? Hoje a região toda, ela tem 115 leitos de UTI. 115, total, entre rede pública e rede privada. Então vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. Quando houve essa determinação, os comércios, inclusive eu, que sou comerciante, tive que fechar e começamos a conversar, buscando algumas soluções. Estive com comerciantes de Terra Preta, que vieram buscar informações também na Prefeitura Municipal e não encontramos alguma solução imediata por parte do poder público, alguma resposta imediata. Fui até Caieiras buscar informações com o presidente do Simbaju e todos os prefeitos do Simbaju que contemplam a região, porque nós somos enquadrados por região, lembrando mais uma vez. E quais as informações que eu obtive ali? Nós temos hoje, pela rede estadual, em Francisco Morato. Como essa situação toda se agravou, entramos na fase vermelha, o que foi feito uma força-tarefa? O próprio Estado nos ofertou mais 9 vagas no LACAS, totalizando 20 vagas, e também no Hospital Estadual de Franco da Rocha Albano Franco, que é estadual, mais 6 vagas, totalizando 11, dando 31 vagas, correto? E o Hospital Particular Previna, ele foi locado 28 leitos de UTI, pela Prefeitura de Franco da Rocha. O Hospital EMED de Caieiras também foi locado pela Prefeitura de Caieiras, 5 leitos. O Hospital Municipal de Cajamar locou 10 e, essa semana, locou mais 8, totalizando 18. Então, o total da rede SUS, hoje, que atende todos os municípios, independente da prefeitura conseguir essa vaga, dizer qual prefeitura conseguir essa vaga, o atendimento é para toda a região, para qualquer munícipe, para o Covid-19, coronavírus, totalizando 82 vagas para a região. E aí nós temos mais 33 vagas no Previna de Franco da Rocha, pela rede particular, e mais 5 vagas no EMED, em Caieiras, pela rede particular também. E aí, nós totalizamos 115 vagas. E foi por isso que ontem, às 23 horas, totalizando agora 115 leitos na região, 82 pelo SUS e 33 pela rede privada, se enquadrar e sair da fase vermelha, da linha vermelha do mapa do estado, indo para a linha laranja, que melhora brutalmente essa flexibilização. Então é importante deixar tudo isso bem claro para entrarmos nos próximos temas, né? Então agora, imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio, shopping center podem ser abertos já pela regulamentação da fase laranja. Isso tudo fez com que houvesse, que é o enfrentamento da crise pelo comércio de Mariporã, já te fazer uma pergunta, né? Como que a associação comercial atua em favor do comerciante? Como que ela pode atuar em benefício do comércio local? Legal, Ledinho. Primeiro, nessa sua explicação, breve explicação, percebi que das cidades da região, a única cidade que ainda não tem unidade de tratamento intensivo, né, ou seja, a UTI, é a nossa cidade de Mariporã, né? Há bastante tempo isso vem sendo anunciado, já anunciaram, fizeram vídeo, fizeram aquilo. Eu espero efetivamente que
uma publicação que eu compartilhei e também o prefeito compartilhou, que realmente isso aconteça e que nos próximos dias as 20 UTIs que foram prometidas, anunciadas como liberadas pelo deputado estadual Jorge Wilson, né, o famoso xerife do consumidor, seja efetivamente instaladas e inauguradas para que a nossa população possa ser atendido mais próximo de casa, né? Eu sempre repudio aquela fala que todas as vezes que precisamos de UTI, dependemos das outras cidades. Eu acho que está na hora de a gente ter esse atendimento mais que essencial aqui no nosso município, temos prédio para isso, enfim. Entrando na sua pergunta, Aladim, a associação, desde o início, né, dessa pandemia, né, lá antes até de março, a gente tem feito aí algumas ações objetivando o entendimento com o poder público, com o objetivo principal de suavizar para os comerciantes, né, e também para os funcionários do comércio, né, os comerciários, essa pandemia e toda essa dificuldade que nós estamos passando. Eu lembro até, na primeira e única reunião que nós estivemos presentes, junto com o prefeito municipal, né, até o Jorge, que estava presente, que é o nosso secretário-geral, ele pontuou a necessidade, né, junto com demais comerciantes, 2 empresários do ramo de supermercados e um outro empresário de uma grande loja de conveniência aqui na cidade. Nós pontuamos ali algumas coisas, entre elas, né, esse prazo maior para pagamento dos impostos, prorrogação dos prazos, que desde o início o prefeito se sensibilizou, consultou seu departamento jurídico e foi possível. A associação tem cobrado, Aladim, uma flexibilização adequada, né? Eu acho que tudo isso que nós passamos agora foi bastante prejudicial para o comerciante, porque, veja, você está com o comércio fechado, né? 2 meses sem poder trabalhar, você tendo que manter funcionário, aluguel, estoque. Quem trabalha com alimentação perde, né, o seu produto, isso quando não consegue inovar, né, como muitos fizeram e estão de parabéns, inovando o seu negócio, fazendo drive-thru, delivery, enfim. E aí, de uma hora para outra, se cria um decreto, que no meu ponto de vista, o decreto ele foi importante, mas em alguns itens ele pecou, né? Por que eu falo que pecou? Porque faltou ali critérios pré-estabelecidos, né? Como que o comércio vai abrir, de que forma que ele vai receber essas pessoas, obrigatoriedade de ter álcool em gel, obrigatoriedade de ter um pano no chão ali para que a pessoa, antes de entrar, consiga limpar o seu tênis. Porque, veja, Aladim, o mesmo medo que a grande parte da população que precisa do comércio para fazer suas compras tem de ser infectado aí por esse vírus, o comerciante também tem, né? O funcionário do comércio também tem. Então, o que a gente sempre defendeu, infelizmente nós não fomos ouvidos nessa questão, é que fosse feito ali alguns requisitos para que as pessoas pudessem adentrar nos estabelecimentos comerciais e fazer as suas compras, trazendo bastante segurança para ele e também para aquele que estava ali fazendo o seu atendimento. A associação também tentou, de alguma forma, fazer com que a prefeitura abortasse a ideia de antecipar o pagamento do 13º salário para os servidores, né? Veja, o comércio, você é comerciante, seu pai é comerciante, vocês sabem disso, depende muito do servidor municipal para se manter, né? Você antecipar o 13º salário, mesmo que seja parte do 13º do servidor, quase aí 5 milhões de reais, no momento onde todos os comércios da cidade, com exceção dos supermercados e farmácias, estão fechados, você está estimulando que essas pessoas gastem o recurso longe daqui, né? E isso, quando nós voltarmos, né, se Deus quiser, o mais rápido possível, acabar essa pandemia, poderia ser uma forma, né, de aquecer o comércio, ajudar os comerciantes, enfim. E é importante também ressaltar, Aladim, essa questão da UTI, né? Desde o início, a associação ela ficou bastante preocupada com as reiteradas promessas de instalação de unidade de tratamento intensivo no município. Isso não foi acontecendo, né? Você até
disse agora há pouco que as cidades da região têm e nós não temos. E eu acredito que nós continuaremos não tendo essas UTIs, apesar aí dos anúncios reiterados que elas serão instaladas o mais rápido possível. Também ao longo desse período, Aladim, não poderia deixar de citar e agradecer a única pessoa do Poder Municipal que tem nos ajudado, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aníbal Stropsoma, tá? O Aníbal ele tem sido muito receptivo às nossas ideias, às nossas solicitações. Cabe informar que, ao longo desse primeiro período de fechamento do comércio, nós reivindicamos a abertura de algumas atividades que, no nosso entendimento, é essencial, né? Chaveiro, lojas de informática, papelaria, ótica, falamos também sobre os cabeleireiros, fizemos reuniões junto com o secretário e as cabeleireiras e os cabeleireiros, enfim. A nossa grande preocupação nesse momento é que, com a abertura do comércio, de acordo com o decreto do Estado, a gente, por falta de regramentos dentro do nosso município, a gente possa aí no futuro sofrer mais uma ação judicial e mais uma interrupção e proibição da abertura do comércio. Entendido. Bom, segmentando então, já nesse mesmo abordagem, sobre ações, benefício ao comércio, planejamento, estratégia para enfrentamento dessa crise, Edu. Nesse momento de crise, né, eu gostaria de saber assim exatamente. Eu sei que talvez você já tenha até respondido, mas gostaria de ouvir sucintamente, novamente. Assim, qual a posição exata da ASP, né, em relação ao fechamento dos comércios? Houve uma interseção junto ao poder público, alguma medida sobre a própria decisão judicial que fechou novamente o comércio? Alguma atitude que causou alguma outra situação? Qual que é a posição de vocês desde o começo dessa quarentena, desse isolamento em apoio? Veja, Aladim, primeiro ponto, né? A gente entende que a flexibilização anunciada pela prefeitura, ela poderia ser melhor estudada, né? Eu tenho conversado com bastante empresários e comerciantes, recebendo ligação praticamente toda hora, todo dia, e eles também reclamam de não ter sido ouvidos para que essa abertura acontecesse, né? Então, um decreto, por exemplo, ele acabou não contemplando ali alguns critérios estabelecidos, né? A gente vê toda hora na rua as pessoas andando com máscara no queixo, máscara na cabeça, máscara pendurada. Eu acho que a própria Secretaria da Saúde, né, e queria reiterar aqui que não tenho absolutamente nada contra a secretária, muito pelo contrário, tenho diversas boas recomendações, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que a secretaria, que tem ali o seu comitê de crise, né, poderia ter disponibilizado alguns agentes de saúde, alguns agentes de endemias, para que pudesse circular na rua, conscientizando as pessoas, entregando ali o panfleto, entregando até o álcool em gel, disponibilizando o álcool em gel, enfim. Vídeo no Facebook, ele é importante, mas nem todo mundo tem acesso, né, Aladim, ao Facebook, tem condição de ficar vendo o vídeo da prefeitura. Então, a gente acha que faltou isso, faltou um pouco dessa ajuda nesse ponto. A flexibilização, ela foi até, de certo ponto, benéfica aos comerciantes, mas veja, você estipular, por exemplo, que a academia pode ter 20% da sua capacidade de atendimento, mas quem que determina a capacidade de atendimento dessa academia? Eu tenho um empresário que tem academia, na cabeça dele cabe 20, o outro que tem um espaço menor diz que cabe 60, né? Você estipular ali 45 minutos de treino, enfim, eu acho que o decreto ele foi mal elaborado, ele poderia ter sido estudado de uma forma mais adequada, e reitero, fazer por fazer, abrir por abrir, foi ruim para todo mundo. Imagine, tem uma empresária da cidade que estava com todos os funcionários afastados, né, legalmente, teve que chamar todo mundo de última hora, recompor o seu estoque, remontar toda a sua estrutura. Ficou aberto quanto tempo? Uma semana, fechou de novo, né? E o nosso medo, Aladim, mesmo que a gente esteja agora na faixa laranja, né,
em decorrência dessas UTIs que tem nas cidades vizinhas, eu acho que a gente precisaria ter uma conversa melhor, elaborar um decreto melhor, criando regra. O empresário, o comerciante, ele quer sim ser fiscalizado. Ele quer sim que vá na loja dele, na loja dos vizinhos, verificar se tem ali álcool em gel na porta, disponibilizar sempre que possível uma máscara reserva, enfim. Eu acho que tem muito a ser feito, principalmente para precaver que num futuro próximo não tenha aí uma nova ação e determine novamente o fechamento do comércio. Muito bem. Bom, caminhando em cima desse mesmo tema, te pergunto agora, Du. Seguinte, eu também sou comerciante, como todo mundo sabe. E na última sexta-feira, no sábado, eu vi assim a lágrima de muitas pessoas, começando pela minha mãe, meu pai, que já estão quase 90 dias, 3 meses parados, estão desesperados. Quanto mais as dívidas, quanto mais que aquele que está do outro lado da ponta esperando que o comércio possa hoje produzir para que ele possa produzir lá e vender para o comerciante. Isso aí realmente foi algo que cortou meu coração, começando por mim mesmo, pela minha mãe, e a gente entra muitas vezes num parafuso muito grande mesmo. Um desespero muito grande do comerciante. E nós vimos que o comércio é sempre a ponta da lança, a que sofre primeiro. Está sofrendo demais, está sofrendo exatamente, realmente, o que não merece. O que está acontecendo hoje, está pagando essa conta toda. Eu quero perguntar para você, na qualidade de presidente da Associação Comercial, o que você tem convicção que nós temos que fazer para que tudo isso não aconteça de novo? Qual que é a ação? Você falou aí falta de normativa empresarial na área de saúde. Qual que é a junção que nós temos que fazer, normativa, técnica, para que tudo isso não aconteça de novo? Porque nós, comerciantes, não podemos sofrer e pagar essa conta toda. O que você acha que tem que fazer para a gente não correr mais esse risco? Por exemplo, nós tivemos aqui um amigo, aqui o rancho do Ricardinho, o coitado comprou um monte de coisa para poder vender no fim de semana, estava desesperado, o pessoal ali do Cacau Show, o pessoal da Sumirê, o pessoal até de rua, o vendedor de máscara, desesperado, que não sabe mais o que fazer, porque essas pessoas dependem de... Pela Páscoa, Dia das Mães, agora Dia dos Namorados, que são datas importantes para que diversos segmentos do comércio tenham ali uma sobrevivência, parâmetros, critérios, ter fiscalização, tá? Eu sei que nós temos aí, salvo engano, 2 fiscais só para isso, muito trabalho para 2 pessoas, colocar os agentes de saúde na rua, conscientizando, a fiscalização que a gente fala, né, e dos fiscais, uma fiscalização de conscientização, não chegando, multando, porque assim, o comerciante já está passando por um momento muito difícil, vai chegar lá e ficar ameaçando que eu vou te multar em 50 mil reais e tal, né? A gente até recebeu aí algumas reclamações de comerciantes na Terra Preta nesse sentido. Enfim, eu acho que primeiro ponto é redefinir o decreto, né? Lutar efetivamente para que essas UTIs tão prometidas venham para a cidade, né? Outro ponto importante, Aladim, por exemplo, o tempo que os comércios poderão estar abertos a partir de segunda-feira. Esses comércios poderão trabalhar por 4 horas, né? A gente, hoje, até em ligação com o secretário, eu fiz uma ligação para o secretário, novamente ele me atendeu gentilmente, eu passei para ele que a gente entende que seria muito importante que o comércio ficasse aberto ou das 11 às 15 horas, ou da meio-dia às 16 horas, né? Que é o horário que as pessoas, às vezes, têm mais tempo de fazer suas compras, enfim. Agora, o importante, uma grande preocupação que nós temos é que, pela inércia, pela omissão, a gente acabe sendo prejudicado e o comércio seja fechado novamente. Esse é o nosso grande medo, sabe, Aladim? Que vem agora uma decisão do governo do estado, abra o comércio e daqui 1 semana, 10 dias, feche de novo. É mais um prejuízo para quem está numa situação complicadíssima, né? Então, eu reitero, até, Aladim, para
conscientizar a juíza, né? Você falou da decisão judicial, a associação, ela tem pleiteado a habilitação para se manifestar nos autos, né? Eu tenho conhecimento que hoje foi protocolado um recurso chamado agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, né? Contra a decisão dela. Enfim, eu tenho bastante preocupação nesses itens. A associação gostaria muito de ter a abertura do Gola, que é um profissional muito capacitado, esteve presente, e eu passei para eles essas informações de quantas UTIs seriam liberados na região, e parecia que eles não estavam sabendo dessa história, sabe? Então, assim, eu acho que não adianta ficar culpando o governador, não adianta ficar os comerciantes, para os nossos funcionários, né, os comerciários, para que todo mundo tenha condição, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, de levar ali o seu sustento para casa e voltar com segurança. Eu reitero, as pessoas, eu vejo muita gente criticando o comerciante, que comerciante é louco e etc. O mesmo medo que a população, vamos dizer assim, normal tem, o comerciante também tem. O comerciante também tem família, o comerciante precisa vender porque ele emprega, ele paga aluguel, e isso é uma cadeia, Aladim. Se o comerciante não tiver dinheiro, o locatário não recebe, consequentemente, quem vendeu o produto para ele não vai ter a sua duplicata paga, o funcionário vai ser mandado embora, que não vai conseguir fazer compra no mercado. É uma cadeia, uma crise que não tem fim, né? Então, basicamente isso, e eu gostaria de reiterar uma coisa, Aladim. Essas pessoas que fazem piada com comerciante no Facebook, no Instagram, não sabe a dificuldade que os comerciantes estão passando. Você anda pela cidade, você vê muitos comércios fechados com placa de aluga-se, Aladim. Você passa ali perto da Igreja Matriz, já tem 2. Você passa ali na 15 de novembro, tem mais um prédio. Passa na Coronel Fagundes, tem outro. Então, assim, as pessoas brincam com os comerciantes, que são arrogantes, que só pensam neles, mas não sabem a dificuldade que essas pessoas estão passando, o desespero que essas pessoas estão. Exatamente. Até complementando o que você está falando, Du, só para a população saber que só nessa última semana, até do começo da pandemia para cá, na região central, 9 comércios, incluindo o meu pai, fecharam as portas de vez, não vão abrir mais. Então, a gente sabe que às vezes ali tinha 1, 2 pessoas que representam 1, 2 famílias em cada loja, que você multiplicar aí por 2 vai dar 18 famílias que vão ficar sem o seu pão. Como que vai fazer? Sabe, sem contar a vida do comerciante, que é o que ele produziu naquele dia. Se aquele dia ele não conseguiu vender, e antes é até importante dizer, que até pautado por mim mesmo, às vezes você fica ali esperando que uma pessoa apareça por hora, ou a cada 2 horas, ou como eu ouvi uma amiga minha lá da loja Fox, lá em Terra Preta, falando que ela fica o dia todo num período normal, sem pandemia, aparece 5 pessoas no dia na loja dela para comprar, e é uma loja popular. Então, eu acho que o comerciante está pagando um pato que não é dele. E até falando disso, que a decisão foi da doutora juíza, foi exatamente dura, porque ela se pautou em critérios da vulnerabilidade da saúde, né? E a falta de UTI, que a cidade não tem. E se não fosse a ação dos municípios até ontem, com esse aumento considerável de leitos, indo para 115 leitos no total, aumentaram muitos os leitos, mais de 30 leitos aí nessa última semana, tentando a cidade de Franco, Caieiras, Cajamar, Morato, abrir os seus comércios, a melhorar a fase, elas fizeram essa compra desses leitos. Então, isso é importante que todos saibam, que não é só aqui, todo mundo está com essa dificuldade, mas Mariporã precisa fazer esse dever de casa. E exatamente. É isso que a gente está preocupado, para que isso não aconteça de novo. Deu uma sinalização boa, o Estado nos deu hoje, com essa atividade do Cimbaju, melhorando o número de leitos, mas ainda aqui não há leitos. E queria até falar aqui um pouco da taxa de mortalidade, que a gente tem que prestar atenção, quando a gente fala com essa flexibilização, para que alguns atos não ocorram mais, que nós temos que perceber que nós precisamos usar máscara.
Ninguém está imune a esse vírus. E a taxa mundial de mortalidade por cidade é de 6%. Aí a gente fez um pequeno estudo aqui da região. Morato, 11,47%. Como que é feito esse controle? Como que é feito esse cálculo? Você pega o número de 1, está acima. Franco da Rocha, 8,96 também. Cajamar, 7,02. Mas o que surpreende é Mariporã, que está 16,77. Está um número muito elevado. E nós precisamos de uma ação efetiva o mais rápido possível. Porque senão nós podemos ter algumas conflitos. É mais que o dobro, né, Aladim, da região, né? E é isso que nos preocupa. E eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que isso é reflexo da falta de estrutura na saúde, né? Sim, e é isso que o comerciante não pode pagar essa conta. Então, até na qualidade aqui de comerciante, e falando até por muitos amigos comerciantes, pedimos aqui que a associação, até que falou tanto de critérios técnicos, normas, regulamentações e algumas protocolos a seguir por parte do comércio, se você, na qualidade de presidente, pode criar uma cartilha para nos ajudar com relação a isso. Eu sei que pode ser trabalhoso, mas vai nos ajudar muito. E mandar isso disparar pelo WhatsApp para ajudar o comerciante, ajudar o comerciário, ajudar o empreendedor e toda essa gama de autônomos que depende disso. Para que a gente possa, e foi até destaque, o nosso isolamento foi destaque. A população fez a sua parte, o comércio fez a sua parte. Mas a gente precisa que o poder de caráter informativo, isso vai nos ajudar e beneficiar muito. Viu, Aladim? Nós fizemos a cartilha, distribuímos no início da pandemia, nós temos ela à disposição, podemos liberar novamente, tanto por e-mail, por WhatsApp, pelo Facebook, enfim. O nosso objetivo é ajudar, trazer trazer alternativas para o desenvolvimento do comércio, enfim. Eu só queria, Aladim, fazer uma ponderação. Quando eu disse que a associação comercial se posicionou em relação ao 13º do servidor, não é que nós somos contra o servidor, não, tá? É que nós gostaríamos que o 13º do servidor fosse liberado quando o comércio estivesse aberto, para ajudar o servidor, mas ajudar também o comerciante, principalmente o comerciário, porque veja, hoje o funcionário comerciário não está recebendo sequer o seu salário em dia, né? E isso poderia ajudar. Só para fazer uma ponderação, porque senão daqui a pouco já vou começar a falar que a associação é contra servidor, e muito pelo contrário, quem conhece a minha história sabe que não é isso. Mas estou à disposição aí de vocês, Aladim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. E também gostaria de reiterar, eu tenho me colocado à disposição para discussão junto com o governo municipal, mandei mensagem para o prefeito, estou à disposição. Quando eles quiserem, eu estou à disposição para ir até lá, apresentar as nossas reivindicações. Eu gostaria muito que fosse aberto essa ligação, né? Eu acho que questões pessoais têm que ser deixadas de lado. O importante agora é unir forças com o objetivo de ajudar o comércio e principalmente a nossa população. Muito bem, muito bem. Bom, indo para a nossa última pergunta aqui, gostaria de te perguntar o seguinte. Bom, Mariporã é muito conhecida pelo alto índice de desemprego. Isso em tempos normais. É a maior da região metropolitana aqui, percentualmente, da bacia do Juqueri e também da região Bragantina. É um percentual altíssimo de desemprego. Eu gostaria de saber, na qualidade aí de associação comercial, nesse quesito emprego, como que vocês poderiam nos ajudar? O que poderia ser feito para auxiliar aquele que está começando, aquele que já está, ou aquele que está buscando uma relocação no mercado, que é algo que certamente nós vamos enfrentar. E o maior erro é achar que tudo vai ficar normal. E nós sabemos que tudo daqui para frente, começar pelos comerciantes que tiveram que inovar com o drive-thru, tiveram que inovar com o delivery, tiveram que inovar com um monte de coisas, e a gente sabe que muito comerciante teve que, até para honrar
as contas e o zelo pelo nome, teve que fazer a ação daquele próprio funcionário, porque não tem mais como pagar. Ele Sim. mesmo está pondo a mão na massa. Como que a associação poderia ajudar, em algum sentido, essa questão da geração de emprego, aumento de emprego, captação de emprego? Veja, Ladim, pergunta pertinente. Nós, no final do ano passado, tem uma lei do município, do vereador Nil, né, que instituiu aí o Feirão do Emprego, né, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, novamente com o secretário Aníbal, que nos auxiliou muito nisso, nós fizemos esse feirão, né, a mão de obra, ela depende muito de capacitações, né, a gente tem diversas vagas que nós não conseguimos preencher por falta de mão de obra adequada. Tem um restaurante da cidade, ali da Coronel Fagundes, que ele queria contratar um auxiliar de cozinha e ele não conseguiu, mesmo com mais de 400 pessoas entregando o currículo. As pessoas não tinham ali a capacidade técnica para isso. A associação, ela se põe à disposição, e tem procurado isso também junto ao Sebrae, de realizar cursos de capacitações, né? Chapeiro, garçom, ajudante de cozinha, enfim, padeiro, diversas áreas que são cursos rápidos, onde a gente consegue capacitar essas pessoas e, consequentemente, colocá-las novamente no mercado de trabalho. Eu acho que é a forma mais rápida que a gente consegue auxiliar, disponibilizando o nosso espaço, a nossa estrutura, o know-how que o Sebrae tem, enfim. Eu acho que várias ações nesse sentido são importantes. A gente até conversou na época com o pessoal do PAT, né, do Programa de Atendimento ao Trabalhador, e eles mesmos disseram que, infelizmente, à disposição de quem quiser fazer parcerias nesse sentido para ajudar principalmente essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então tá bem. Nós agradecemos a sua entrevista, Eduardo. Gostaria que agora, para não ficar aqui maçante, o nosso compromisso com o nosso telespectador semanal, até porque tem diversas atividades, gostaria que você fizesse a sua despedida e fizesse suas considerações finais a todos os nossos telespectadores. Legal, Aladim. A gente sempre fala que não é porque o comércio vai ser aberto que as pessoas podem sair na rua adoidados, sem máscara, sem observar os critérios de higiene, porque o coronavírus está aí, está matando muita gente, não é aí algo simples. Nós temos um grande amigo, que é a esposa dele, a Janaína Bonora, passou por um momento, uma crise fortíssima, ficou internada, UTI, enfim, não é algo simples, é uma doença grave. A gente gostaria muito de ter aí a consciência das pessoas e do comerciante também, e pedir mais uma vez, Aladim, a associação comercial, ela é apartidária, ela está à disposição de todo mundo. Quem quiser conversar conosco, nós estamos à disposição. Gostaria muito que o prefeito abrisse essa comunicação conosco, mandei mensagem para ele, ele me respondeu, mas até agora nós não pudemos oferecer o que nós temos à disposição e ajudar aí para o desenvolvimento do comércio e principalmente para que o comerciante possa trabalhar com segurança, né? E mais uma vez, Aladim, desculpa aí pelo tempo, mas mais uma vez reiterar, o comerciante não é egoísta, igual algumas pessoas estão brincando no Facebook. O comerciante depende disso para sobreviver. A cidade depende também do comércio para conseguir pagar os seus compromissos, inclusive para pagar a folha de pagamento de servidores municipais. E reiterar, só prorrogar prazo para pagamento de IPTU e prorrogar prazo para pagar ISS e taxa de licença não vai resolver a vida dos nossos comerciantes. É isso, agradecer você e reiterar que nós estamos à disposição de todo mundo. Muita gente tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, nós estamos à disposição de todo mundo. Muito obrigado, Eduardo Pereira dos Santos, presidente da Associação Comercial de Mariporã. Obrigado por vocês, esse público imenso que tem nos assistido, que tem correspondido e tem nos comentado todas as quartas-feiras na nossa live. Quero dizer a todos que todas as perguntas vão ser respondidas ao decorrer dos dias, porque foram muitas, e peço ao Eduardo que nos auxilie nessas
nessas perguntas para que possamos responder. E agradecendo a todos de modo especial, e pedimos para que todos possamos juntos enfrentar essa crise. É uma noite dedicada muito ao comércio, dedicada à nossa cidade, à nossa economia local, ao nosso crescimento, ao nosso emprego e principalmente dedicada à construção da nossa cidade. E aqui deixamos a nossa análise do nosso Discutindo a Cidade, buscando caminhos e repensando, buscando soluções para que todos nós, de maneira democrática, apolítica, possamos juntos crescer e opinar pelo crescimento da nossa cidade, porque se a gente fizer todos juntos, juntarmos todas as forças, nós vamos vencer. E importante agora nós sabemos que os caminhos que nós trilhamos, os erros que cometemos e os acertos, agora possamos aprender e cobrar com eficácia do poder público para que não venhamos mais fechar as portas, não venhamos mais passar por esse mau bocado que nós passamos aí essa semana, para que todos possamos caminhar firmes e fortes e fazer a nossa cidade de Mariporã crescer cada vez mais. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, obrigado Du, obrigado a todos que nos assistem, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite.